Uma sociedade forte e um país forte tem um povo de fé no meio deles. Então Satanás, não se engane, Satanás ele trabalha a médio e longo prazo. Ele trabalha a médio e longo prazo. Por isso que você está vendo um ataque maciço contra as crianças nos dias de hoje. O foco é as crianças. O foco é a tua filha, o teu filho. Quantos têm filhos e filhas aí? Netos e netas? Satanás partiu para cima deles e delas. Mas você, tendo o conhecimento da palavra de Deus, conhecendo a verdade, você vai ficar em prontidão como os ucranianos. Eu já vi muitos vídeos dos ucranianos louvando a Deus. Vocês já viram na internet? Profetizando, profetas orando, cantando, declarando. E muitos vindo da Rússia, que eles vinham tomando cidades na Ucrânia e instalando bandeiras vermelhas com a foice e um martelo. Quem viu esses vídeos também? Alguém viu? Vocês estão tudo por fora, né? Fica só assistindo Rede Globo, meu Deus do céu. Então, e eles estão lá, é uma guerra, é uma luta, é uma batalha. E essa batalha é contra a família. E nesses dias, uma pessoa falou demais. E Deus permitiu que ela falasse demais. Por quê? Porque nós, como igreja, nós estamos orando e declarando, profetizando que 2022 é o ano da verdade. Então toda mentira vai cair por terra. Quantos aqui já ouviu o pastor orando? Senhor, que todos os planos, todos os projetos elaborados, maquinados, arquitetados pelo diabo nas escondidas, que eles sejam frustrados para a glória do Senhor. Quem já ouviu o pastor orando? Quem já viu o pastor declarando o Salmo 35:6? Senhor, que os caminhos dele se tornem escorregadios e tenebrosos, e que os anjos do Senhor os persigam, e eles não tenham, Senhor, a vantagem sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Então nós estamos vivendo um período de guerras, de batalhas. Eu já vi pais e mães chegando aqui dizendo: pastor, a minha filha pré-adolescente, pastor, agora está na onda do lesbianismo. Meu filho, pastor, foi alienado no colégio. O meu filho, pastor, não quer mais me ouvir. E diz que eu estou atrasado. E isso está acontecendo de forma deliberada. Está acontecendo demais no meio da sociedade. Pais que estão sofrendo porque os seus filhos estão sendo doutrinados. Só que essa doutrina, agora ele só abriu o coração quando ele chegou na pré-adolescência, na adolescência. Mas você não sabia, a doutrinação na vida dos seus filhos começou com eles ainda bem novinho, bem pequenininho, e você não sabia. Saiu agora um vídeo de um filho em que a mãe foi pedir o celular do filho. Sabe o que o filho fez? Quebrou toda a casa, quebrou o fogão, quebrou o armário, quebrou a casa inteira, porque a mãe pediu o celular dele para ver. Agora por quê? Por causa de um sistema satânico, maligno e diabólico, como esse tipo de pessoa, uma advogada. Se ela queria ficar famosa, ela ficou, porque saiu em tudo quanto é lugar, e vai continuar ficando famosa, porque nós vamos pôr no telão. Solta aí no telão o que é a estratégia dessa advogada contra as crianças na igreja. Conversar coletivamente. No mestrado eu cheguei a falar uma vez que a gente tinha que se filtrar nas igrejas. E outro dia encontrei uma amiga minha que era da igreja na época que eu fui, porque eu fui cristã há 30 anos. Eu já fui até para Jerusalém, se vocês querem saber. O dia que eu contar o que é essa viagem a Jerusalém, o dia que me botarem na televisão para eu contar, eu acabo com o cristianismo do Brasil. Nem o diabo conseguiu. E eu falei: amiga, vamos voltar para a igreja, porque hoje eu sou candomblessista. Não tem um terreiro que eu frequento, essas coisas, porque eu não sou religiosa. Mas eu amo os orixás. Agora que a gente tem que voltar para a igreja, ou ir para, a gente tem. Aí ela: amiga, que ideia louca. Como é que a gente vai fazer isso? Eu falei assim: a gente vai fazer. Aí ela falou assim: mas eles não vão querer escutar. Eu falei: quem disse que a gente vai falar para eles? A gente vai para a escolinha dominical. O que mais a igreja quer, sabe o quê? É pegar uma irmãzinha, um irmão para botar para tomar conta das crianças. Existem lá, enquanto eles estão no culto, uma sala de aula cheia de crianças.
Aí tu vai pegar a Bíblia mesmo, a Bíblia. Você Olha vai aí. começar a falar de Jesus. Jesus era esse aqui, ó. Ele amava os pobres. Jesus disse aqui, ó, que o rico não entraria no reino dos céus. E a gente vai começar a falar de Jesus. Mas ele vai chegar em casa e vai falar, pai, a professora, aonde está escrito? Ele vai falar aqui, pai, está escrito aqui, Jesus falou. Mas para isso tem que ter estratégia. Estratégia. Nenhum dos revolucionários que a gente teve nesse Brasil fez nada sem estratégia. O Marighella escreveu um manual. O manual do guerrilheiro. Comunismo. Vocês estão pensando o quê, irmão? Que as trevas estão calmas? Isso aqui tem nome: igrejofobia. Olha a estratégia. Vamos montar uma estratégia e vamos entrar nas igrejas. Mas nós não vamos para a igreja para cultuar a Deus. As igrejas estão precisando de irmãos, de irmãs para ir para nas escolinhas, porque ela disse que passou 30 anos na igreja, só não se converteu. E ela diz, nós vamos entrar nas escolinhas. Ela pegou um versículo que está escrito realmente, mas ela está deturpando um versículo. É um versículo para gerar uma coisa, mas é só uma linha do que eles podem fazer. E se eu falar para você que aqui na Logos teve infiltrados e que causou prejuízo na Logos, você não sabe. E até o pastor Everaldo foi enganado. E não estavam na escolinha, subiram até em cima desse altar e desviaram os jovens aqui dentro. E saiu da igreja, ainda depois foi postar nas redes sociais e dizendo, eu saí por questões ideológicas. Por quê? Porque não aguentou as verdades. E eu não sabia que tipo de luta eu estava tendo. E aí Deus foi me abrindo a minha mente, para eu trazer ensinamentos na igreja, para trazer ensinamentos na mesa, falando sobre coisas, e não aceitar certos tipos de pensamentos, ao ponto dessa pessoa chegar aqui dentro e falar que a Bíblia, que Jesus Cristo era um comunista. E quando eu soube que essa pessoa disse que Jesus Cristo era um comunista, eu falei, opa, agora o diabo, Deus permitiu o Satanás se revelar aqui dentro. E eu continuei orando, porque a igreja, e aí até no dia que essa pessoa chegou e disse, pastor, eu vou ter que sair da igreja, eu só não dei um glória a Deus por... Eu vou sair da igreja. Eu não, amém, irmão. Mas lá dentro, glória a Deus, Jesus. E aí saiu e se revelou aí para o mundo. Só Deus na causa. Então, a igreja, mais do que nunca, coloquei isso no telão e fiz questão de colocar, porque aqui tem milhares de pessoas ouvindo pela Rádio Logos. E eu postei esse vídeo nas minhas redes sociais, Everaldo Silva Logos, no Instagram, também no Facebook, e pedi para as pessoas compartilharem, e para a glória de Deus, até agora tem 2.259 compartilhamentos, e alcançou 25.119 pessoas só no meu Instagram, fora o que a Rádio Logos alcançou. E eu creio que quando você sair daqui, você vai entrar no meu Instagram, e você que não compartilhou, vai compartilhar, para que outras pessoas também fiquem sabendo dessa estratégia diabólica do diabo, desse movimento satânico que quer alcançar quem? A próxima geração, o seu filho, a sua filha. Agora nós, como pais, nós também não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos, porque você pode educar os seus filhos na sua casa, e quando seus filhos chegarem numa salinha, numa escolinha de uma igreja, e tiver um infiltrado, uma infiltrada do Satanás, quando ela vir colocar pensamentos satânicos, de gramichismo, de marxismo cultural, a sua criança vai estar preparada para dizer, alto lá! Ou vai chegar em casa e vai dizer, mãe, pai, teve um ensinamento dentro da escolinha que não é de Deus, é do diabo, foi do jeito que o Senhor falou que poderia acontecer. Quantos estão entendendo até aqui? Então, igreja, o que está acontecendo? O que está acontecendo é o que Paulo ensinou a Timóteo, que era bispo de igreja, que se tornaria um bispo de uma reunião da igreja.
em 2 Timóteo capítulo 3, olha o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, e diz: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Aí depois você vai lá em casa até o versículo 10. Então nos últimos dias vai vir tempos terríveis, tempos difíceis. E nós estamos vivendo esse período novo desses tempos. Então nós precisamos buscar o conhecimento, precisamos aprender. Quando um exército vai guerrear com outro exército, primeira coisa, ele faz um levantamento para saber contra quem eles vão estar lutando, que tipo de armamento eles têm, o que é o armamento que eles têm na sua defesa, aonde eles estão entrincheirados. Por isso que primeiro vai a força aérea transportada para destruir os radares, destruir as artilharia, para depois entrar o exército. Então, tanto a força aérea contra a marinha vão bombardear aquele lugar, e o exército vai vir depois. Mas antes há um trabalho de inteligência, você abrir a sua mente. Por isso que Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora você precisa conhecer a verdade no âmbito espiritual, como também no âmbito terreno. Agora alguém vem me criticar: pastor, eu vou sair da Logos porque o senhor coloca esses vídeos no telão e eu não concordo. Problema seu, vai para o inferno sozinho. Porque eu creio que a maioria aqui ficou feliz, ficaram alegres em poder descobrir qual é a estratégia do diabo. Sim ou não? Acho que fiquei com medo agora. Quantos aqui aprenderam com esse vídeo que foi colocado no telão? Levanta a mão, por favor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Amém. Amém. Versículo 16, Jeremias 31:16 diz: assim diz o Senhor: contenha o seu choro e suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo, por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Os seus filhos voltarão para a sua pátria. Há esperança. Fala para a pessoa que está ao teu lado: há esperança. Então, parece que o mundo, haverá tempos terríveis, tempos difíceis. Precisa ser ensinado para a igreja. Mas mesmo em tempos terríveis e tempos difíceis, nós temos a promessa de Deus: há esperança, haverá consolo, haverá restauração, haverá restituição, porque Deus está no controle de todas as coisas. Então, irmãos, a igreja precisa ser orientada, porque a igreja será a luz. Aonde? Na sua casa, na sua parentela, nos seus amigos, porque eles estão com a mente fechada, e muitos até concordam com estas coisas. Muitos concordam com tudo aquilo que está acontecendo no mundo, estão apoiando, e isso também está escrito em Romanos capítulo 1, lá nos últimos versículos, e diz: e eles concordam com a prática deles. Me ajuda aí, acho que é no versículo 27, 28, ou 29, ou 30, mas está lá no finalzinho. São insensatos, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, eles o entregou a uma disposição mental reprovável. Mas é um versículo que fala assim: e eles aprovam, é nos versículos seguintes. Então eles consentem nas práticas erradas. Por quê? Porque foram convencidos, porque foram alienados, porque foram de uma forma doutrinados por um sistema maligno, por um sistema diabólico, e entregaram seus filhos de mão beijada para o diabo. Versículo 32, olha o que diz o versículo 32, Romanos 1:32 diz: embora conheçam o justo decreto de Deus, há um conhecimento de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continua a praticá-las, ele tem conhecimento, mas continua a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Isso está acontecendo em plenos dias de hoje.
As pessoas que se dizem pastores, pessoas que se dizem igrejas, estão apoiando esses tipos de coisas. E teve até um pastor que se reuniu e disse: a igreja evangélica brasileira tem que pedir perdão para fulano. Pede você. Está ficando maluco, irmão? E nós representamos a igreja evangélica. Qual? A do Satanás nos seus coros. Porque você não me representa não, infeliz.